Veja, o que eu acho bacana da competição, acho que pra mim, principalmente, é como a gente tava falando, né? É a adrenalina que ela gera. E por que eu acho que eu reajo muito bem à derrota e às vezes continuo competindo mesmo perdendo? É porque o que me dá tesão não é ganhar. O que me dá tesão é querer ganhar. Que são coisas diferentes. Sabe? Tipo assim, ganhar é fantástico, velho. Tipo assim, meu irmão, é muito bom, velho. Quando eu consigo ganhar o que eu tô disputando. Mas minha gana maior não é só pelo ganhar. É por essa sensação de querer ganhar, velho. É treinar, é acordar mais cedo, é tentar organizar pra... É o que você fala. Eu tenho que fazer tal coisa pra ganhar. O processo, pra mim, é agorinha. muito gostoso. É o processo. Sabe? Ficar nervoso um dia Mas antes. Caramba, amanhã tem um jogo difícil. Isso pra mim é massa. Mas ganhar é melhor ainda. Mas isso tu aprendeu a gostar, né, Solano? Porque é muito difícil o processo. Sim. É muito difícil, pô. Mas hoje eu sinto prazer no processo. Sabe assim, hoje o processo pra mim já é massa. Então, é claro, é o que eu sempre digo. A vitória, o grande final é o fechamento do auge, mas o processo é o bicho. Vou fazer uma pergunta porque a gente vai encerrando, vai indo pro final, mas a pergunta é o seguinte: na sua palestra, você palestra para empreendedor. Também, sim. Da sua palestra, o que você faz para ele criar uma mudança de pensamento, que a gente chama de mindset, uma mudança de mente, para essa questão de você se adaptar a sempre gostar desse processo? Porque para mim o mundo é de quem se adapta. Sim. E o processo sempre vai ter em Total. tudo que você faz. Tem um bocado de empreendedor te ouvindo, Cara, e querendo saber um pouco disso aí. Poxa, o processo é difícil. Eu vou dizer, eu sou um empreendedor e o processo é difícil. Nós somos empreendedores. Se eu começar a ver os números do Flow, do tal, para fazer isso aqui, cara, eu vou dizer, meu irmão, mas eu digo, velho, eu só quero fazer. É aquilo que eu amo fazer. Eu adoro estar aqui, eu adoro conversar com pessoas fantásticas feitas de você. Que eu falei, eu sou seu fã e vou dizer, eu sou seu fã mesmo. Porque eu falava com entusiasmo, né, Gustavo, a história dele, falava, meu padrinho que está assistindo também, eu sempre conversava com ele acho que meu pai também está assistindo, minha mãe. E assim, eu falava com entusiasmo a sua história, eu contava a sua história. E o bom contador de história é aquele que cadastra. É aquilo que eu sempre falo assim, o bom contador de história é aquele que fascina. E a gente gosta disso, de ouvir histórias como a sua. Mas para quem é empreendedor que está aí, na tua palestra, qual assim um gatilhozinho que pode dar para essa questão do processo? Que cara, realmente... Eu tô fazendo essa pergunta pra gente também. São muitos gatilhos que eu tento despertar numa palestra, né? Mas puxando para essa questão do processo que você comentou, que eu acho que é muito importante, eu falo muito sobre como a gente encara as nossas derrotas. E eu trago essa reflexão porque se você fizer uma fotografia da minha participação nas 2 edições do Aprendiz, eu sou um perdedor. Ponto. Eu sou um cara que tentou 2 vezes e perdeu nas 2. Quando eu olho o processo, eu sou o maior vencedor de tarefas da história. Ninguém ganhou mais tarefas numa única edição do que eu. Eu sou um cara que nunca tinha andado de avião na vida e conheceu X países, X lugares, graças às minhas vitórias. Eu sou um cara que cresci exponencialmente na minha carreira profissional, que hoje faço palestras, que lancei meu livro. Eu não acho que eu perdi. Com certeza não. Mas a simples fotografia é de uma derrota. Então, o que é que eu sempre costumo falar? Dentro do processo, existem diversos fatores, diversos aprendizados, crescimentos e pequenas vitórias, talvez, vou usar esse termo, que não são valorizados, que não são vistos. Então, é mais ou menos o exemplo que eu dei da bateria. Quando, para mim, a única vitória é se eu conseguir ganhar 1 milhão, tudo que eu fiz não vale de nada. E de verdade, se eu for entrar numa noia de que eu sou um perdedor, cara, tem gente que entra. Tipo, tudo que eu construí, tudo que eu vivi, tudo que eu consegui ganhar graças à trajetória, não ao objetivo final, faz muita diferença. E assim, tudo que se faz numa trajetória de empreendedorismo, tudo que se faz num projeto profissional, numa carreira profissional,
É um caminho. Às vezes, a gente não consegue chegar exatamente onde a gente queria. Mas é dentro desse caminho aqui que eu tiro muita coisa que vai me fazer, talvez, chegar até muito mais longe do que eu chegaria. Eu digo a todo mundo, eu não sou hipócrita que eu queria ganhar 1 milhão. Mas eu não trocaria a minha trajetória pós-programa para a que poderia ser com 1 milhão, ganhando em São Paulo, longe da minha raiz, do que me faz feliz mentalmente. É uma dúvida, eu não sei o que seria. Mas eu hoje não trocaria. Então, entre diversas coisas que eu falo na palestra, mas focando nessa pergunta do processo, eu falo sobre a valorização do processo e de como a gente encara essas nossas derrotas. Porque, com certeza, quem está assistindo é muita gente que tentou projetos e não foram alcançados. Tentou coisas e não conseguiu ainda, sabe? Mas que a gente olhe para dentro, tudo que a gente passou, tudo que a gente se dedicou, tudo que a gente se preparou, tudo que a gente evoluiu, com certeza tem coisa aqui dentro que, além de individualmente a gente ser muito melhor hoje do que era antes, com certeza ele capacita para conseguir coisas muito maiores depois. Então, assim, para mim, eu falo muito sobre o processo, porque para mim o processo é onde está a beleza. O final é o que se vê, mas o processo é o que se constrói. Então, assim, para mim o processo é o grande diferencial. Caramba, sensacional, Gustavo. Sensacional. Deixa eu te falar uma coisa assim, só pra gente encerrar. Eu vi uma propaganda uma vez, eu não sei se o Renan consegue colocar, mas não tem problema. Eu tinha acho que uns 10, 11 anos de idade, uma propaganda da Johnny Walker. E ela ia dizer o seguinte, era um robô, a propaganda era um robô, e ele dizia o seguinte, eu vou ser eterno. Eu vou ser eterno. Enfim, aí ele perguntava, agora sim, eu não tenho sentimentos de ser humano, como amor, como dor, eu não tenho esse sentimento, mas eu vou ser eterno. Você quer ser eterno também? Basta fazer uma coisa notável. Isso acabava pra Johnny Walker, keep walking. Johnny Walker, keep walking. Cara, Solano, quando tu viesse pra cá, eu falei... essa aí. Tem como botar o áudio? Caramba, bicho, é muito rápido, velho. Renan... Esse menino é ligeiro com os dedos ali. Agora tem que ver se tá no inglês, viu? Se... Tava em inglês, mas ele traduziu rapidinho. E com certeza, vou durar muito mais que você. Você pode pensar que eu sou o futuro, Caramba, que massa. mas está errado. Não lembrava dessa propaganda, não. Você é o futuro. Se eu pudesse desejar alguma coisa, desejaria ser humano. Para saber o que significa ter sentimentos, ter esperanças, ter angústias, dúvidas, amar. Eu posso alcançar a imortalidade, basta não me desgastar. Você também pode alcançar a imortalidade. Basta fazer apenas uma coisa notável. Keep walking. Ele falou imortalidade, eu falei de ser eterno, né? Uhum. Mas é a mesma coisa. São sinônimos. Solano, tu fizesse algo que tu ficasse eterno, cara. Eu assim, tem algumas pessoas que eu falo assim, talvez seja até de boca para fora, mas eu penso assim, poxa, eu não quero ter uma geração, filho e tal. Não sei, eu não penso agora, não quero, mas possa ser que eu mude. Mas eu disse, pô, beleza, eu vou ter uma geração e com isso me vem o filme Troia. Sim. Quando vem Troia, é outra história também dentro desse contexto. E aqui ele chega e consulta a mãe dele, que a deusa Hera. Ele é mortal pelo calcanhar, né? Que dizia que na mitologia grega, porque a deusa Hera banhava ele e segurava o calcanhar. E ele era mortal porque não era filho de Zeus. E Zeus puniu ele por ser mortal. E ela banhava nas águas da imortalidade. Mas ela tampava o calcanhar dele. E ali ele morreu pelo calcanhar e tudo, aquela mitologia toda. Mas tem uma hora que ele diz assim, mãe, devo ir para a guerra contra Troia ou não? Porque isso não é a minha guerra. Ela disse assim, olha, são 2 caminhos. Um caminho é você vai para a guerra e você vai ser eterno. O outro caminho é o seguinte, você vai ter filhos. Esses seus filhos vão saber quem você é, os seus netos vão saber quem você é, mas na sua terceira geração já começa a não saber quem você é. E você não vai ser eterno. Se você for para a guerra, o seu nome vai propagar
por séculos e séculos e séculos e séculos. E ele escolhe ir pra guerra. Mas dentro da guerra, ele se envolve com a prima de Aquiles. Helena? Não, ele se envolve com a prima de Heitor, que era da... Helena, quem se envolve é o irmão de Heitor, esqueci o nome dele. E ele se envolve com ela e diz assim, caramba, ele tenta não brigar mais. Mas aí ele já estava na guerra, velho. Ele ia morrer ali. E ela tinha dito, você vai morrer na guerra, mas seu nome vai propagar. São duas escolhas. Ele escolheu ir pra guerra. E eu penso assim, tu fizesse uma coisa notável em 2 programas que foi arriscadíssimo, como você falou. Mas tu se tornasse eterno, velho. Uma geração vai saber quem você é, 2 gerações vão saber quem você é, 3 gerações, 4 gerações, quando falar de reality show, vai saber que existiu o Aprendiz e vai saber que existiu o Solano, pô. Então, assim, isso é sensacional, velho. O que a gente faz aqui, a gente pensa muito parecido em relação a isso. A gente tem muita coisa, que o Gustavo até falou, a gente tem muita coisa que a gente diverge, mas tem vários pensamentos grandiosos que nos unem. E dentro desse pensamento é exatamente isso. Fazer uma coisa notável. E talvez esse seja nosso maior presente, é fazer algo notável. E tá com você, meu irmão. É uma coisa notável. Muito massa. Muito obrigado, velho. Eu, às vezes, acho que eu sou até... Não vou dizer chato, mas, por exemplo, eu sou o contrário do que se espera quando se convida para bater um papo profissional. Porque as pessoas esperam muito estratégia, técnica. Muitas vezes em entrevista, principalmente, né? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Esperam uma trajetória de carreira. E não foi nada disso aqui, né? Tal cargo, tal. E eu sempre trago a conversa para mais o ser do que o ter, né? E eu lembro que eu li há um tempo atrás, e eu concordo muito com isso, que fala sobre como daqui a um tempo, e eu espero que não seja muito tempo, o network e as relações vai ser muito mais pelo que as pessoas são do que pelo que as pessoas fazem, sabe? Então, assim, eu tento muito isso na minha vida e, assim, eu tento ser reconhecido e visto e admirado, talvez, muito mais pelo que eu sou do que pelo que eu faço. E foi isso que eu acho que me fez a diferença para mim no programa, sabe? Lá dentro eu tinha que fazer coisas, claro, porque era um programa que necessitava de ideias profissionais, de ações, etc. Mas a minha maior felicidade é que muita gente lembra de mim pelo que eu sou, não pelo que eu fiz. Então tem gente que acha ruim isso. Tem gente que fala, pô, num programa profissional, as pessoas lembram de tu porque tu foi ético, porque tu foi correto, porque tu era um cara do bem. Cara, isso pra mim é incrível. Que massa. Porque, assim, a minha maior luta, até pensando em eternidade, em filhos, em o que vão falar sobre mim, eu quero muito mais que falem sobre quem eu sou, sobre como eu sou, um cara legal, um cara simpático, um cara... do que pelo que eu fiz, sabe? Do que, esse cara conquistou tal coisa. Inclusive, às vezes eu gosto de entrar em grupos que ninguém sabe quem eu sou. Dura pouco. Mas eu gosto... Por exemplo, eu lembro que recentemente eu entrei num grupo de vôlei que ninguém sabia quem eu sou. Ninguém sabia que eu participei de um programa TV. Nada. Era massa porque as pessoas me conheceram como conhecem qualquer um. Porque às vezes, quando eu chego num grupo novo, as pessoas já sabendo quem eu sou, é diferente o tratamento. Eita, é um menino que participou. Caramba, olha o que ele fez, velho. Então, é como se eles já tivessem uma predisposição ou a gostar ou a qualquer coisa, sabe? E quando você chega num grupo do zero, pô, não sei quem esse cara é, velho. Eu quero ver como ele me trata, quero ver como ele trata o porteiro, eu quero ver como ele trata o cara que tá disputando contra ele. Então, assim, isso pra mim é muito massa. Então, embora eu saiba que para ter o que eu tenho, para conquistar o que eu conquistei, eu tenho que fazer, eu tenho que ter feitos. Eu sou muito feliz por, em muitas vezes, ser conhecido por quem eu sou e não pelo que eu fiz. Então, isso me deixa muito feliz. Que massa, mano. Maravilha.